Pegue isso, vamos orar. Pai amado, Pai querido, nesse momento, Senhor Deus amado, o Senhor vem usando o teu servo, Pai, para falar em nosso coração, Senhor Deus, nessa noite, Pai. Não da forma que nós queremos, Pai, mas aquilo que o Senhor tem para cada um nesta noite, Pai. Que nós vamos sair daqui, Senhor Deus, cheio da tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Que onde ele for, Senhor Deus, que as pessoas vejam que o Senhor é na vida dele, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eita glória. Amém, meus irmãos? Vamos aplaudir Jesus? É verdade, Pai. Toda a honra e toda a glória é para o Senhor Jesus. A única coisa que eu peço ao Senhor, meu Pai, que aonde eu for, que o Senhor seja na minha vida, Pai, em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra que eu trago hoje se encontra em Gênesis, capítulo 37. Gênesis é o primeiro capítulo da Bíblia, né? Gênesis, capítulo 37. Uma palavra abençoada mesmo. Você vai ver como é bom você ficar firme ao Senhor, fazer aquilo que o Senhor se agrada. Quantas maravilhas Deus faz na tua vida. Acharam? Gênesis, capítulo 37, que diz assim: José é vendido pelos seus irmãos. Habitou Jacó na terra de peregrinidade do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos, e com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava o filho de Bial, ao filho de Ziba, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os filhos, porque o filho de sua velhice fez-lhe uma túnica talar de manga comprida. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais que todos, e outros filhos odiaram-no, já não lhe podia falar pacificadamente. Teve José um sonho, relatou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-lo vós, ouvistes o sonho que tive. Atavas os feixes do campo, eis que o meu feixe se levantou, ficou em pé, e os vossos feixes rodearam-se, inclinaram perante o meu. Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente. E com isto tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho. Referiu ao seu irmão, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas inclinavam perante mim. Contanto, seu pai e seus irmãos repreendeu. O pai disse: que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe, teus irmãos, inclinar perante a ti na terra? Até aí. Mas, irmão, passagem de José, eu amo muito a passagem de José, porque eu espero muito em José. E na Bíblia relata que José, ele era um menino obediente, era um menino que tudo que Jacó falava: filho, busca um leite, ele ia buscar. Filho, apacenta as ovelhas, ele era obediente ao pai dele, Jacó, e obediente e temor ao Senhor Deus também, o Pai Todo-Poderoso. José, meu irmão, ele teve um sonho e foi contar para os irmãos. A Bíblia relata que José tinha 11 irmãos, meus irmãos. 11 irmãos, fora ele, tinha 11 irmãos. E ele falou para os irmãos: olha, eu tive um sonho. Nós atávamos os feixes, estava cortando o feixe, nós amarrava e atava. E o meu feixe ficava de pé. Mas 11 feixes, rodeados ao meu, se inclinaram, enjoelharam perante mim. Os irmãos ficou furioso, porque ele falou 11, e José tinha 11 irmãos. Ele sabia que estava referindo aos irmãos deles. E ainda ele falou: tive outro sonho. Nós estávamos atando os feixes, e o sol e a lua também inclinou perante o meu feixe. Aí o
pai entendeu, o pai Jacó falou: peraí, José, até eu e a sua mãe vai ter que inclinar perante a ti. E passou. E por causa que José contou este sonho para os irmãos, meu irmão, os irmãos de José já odiavam José de ciúme, porque Jacó amava mais José do que eles. Não que Jacó não amava os outros filhos, mas amava mais José, porque José era obediente e os outros não eram obedientes igual José. E por isso Jacó tinha um carinho a mais por José, pela tua obediência. E Jacó, meu irmão, o pai de José, ele fez uma túnica de várias cores, de manga comprida, e deu para José. Aí os irmãos ficou mais curiosos. Aí, esposa, aqui os irmãos falaram: meu Deus, já estava bravo, já estava com ciúme de José, mas eles começaram a pegar mais ódio de José, a hora que o pai demonstrou carinho a mais José do que eles. Não porque Jacó era mau. Hoje na terra também, eu tenho 3 filhos. Tenho 3 filhos. Quando um me ofende, o outro me ofende, mas o outro não me ofende, me entende, me dá carinho. Não que eu não amo os outros 2, eu amo de coração. Mas a gente tem um sentimento, um carinho a mais para aquele que obedece. É a mesma coisa do nosso Pai. O nosso Senhor criou o mundo, criou tudo, criou nós. Mas Ele tem um carinho maior para aqueles que obedecem ao Papai Celestial. Glória a Deus. Isso é fato. E José, meu irmão, começou a falar esses sonhos. E chegou um dia que Jacó estava na cidade de Hebron, e os seus irmãos foi para outra cidade de Vidã trabalhar, apacentar as ovelhas lá, trabalhar. E os irmãos estavam bem longe. Jacó, como sabia que José era obediente, chamou José: José, vem cá, meu filho. Ô pai, estou aqui, que tu precisa, papai querido? Seus irmãos estão lá trabalhando, eu acho que eles estão com fome. Você pode levar uma comida e saber o que está acontecendo com eles, que eles estão demorando. Jacó falou: veste a túnica que eu fiz para você, José, e vai aos seus irmãos. Olha aí, meus irmãos. Os irmãos estavam ali, ó, curiosos com José, por causa de um sonho. Quantas vezes, irmão, a gente tem sonho na nossa vida, a gente vai contar para alguém, e antes de você terminar seu sonho, a pessoa já matou seu sonho. A pessoa já mata na hora. Não deixa nem você terminar e já mata. Se você deixar matar, né? Mas a pessoa quer matar. E José foi, meu irmão, pegou a túnica que o pai deu, foi toda alegre. Eu vou ter meus irmãos. José era simples, ele não tinha malícia no coração, não tinha maldade. E a hora que os irmãos viram José chegando, a palavra de Deus diz que eram 11 irmãos: Rubens, o mais velho, e Simeão, o segundo mais velho. E Simeão era o pior deles. Simeão olhou e falou assim: que beleza, quem vem lá? Rubens falou: é o nosso irmão, vamos matar ele. Olha aí, é bíblico, lê depois inteiro. Vamos acabar com a vida desse nosso irmão, por causa de ciúme. Vamos matar ele. Rubens falou: não, matar não. Simeão queria matar. Rubens falou: não, matar eu não vou aceitar. Eu posso aceitar nós jogar ele naquele poço e deixar ele ali e nós vamos embora. Mesma coisa, ia matar também, que o poço que eles jogou José, a Bíblia diz que era um poço fundo e ainda estava cheio de cobra, serpente. Só que quem estava protegendo José? O Senhor Todo-Poderoso. Glória a Deus.
Porque José era obediente. José temia a ele, ao pai. E José não negava ao Senhor também. José nunca negava o nome do Senhor por nada. José, meu irmão, nunca negava o nome do Senhor por coisa alguma. Jogaram ele no poço. E ele começou a gritar: meus irmãos, por que fazer isso? Foram lá, meu irmão, começaram a jogar pedra nele, machucar ele, para tentar acabar de matar. José calou. E aí, meus irmãos, Rubens foi voltando. E nesta hora, Deus prevenciou, Deus ordenou que vinha um comprador de escravo. Rubens falou: lá, ó, a nossa saída. Tira ele. Tirou José. Achou José, ficou até feliz. Mas para vender para aqueles compradores de escravo, levar bem longe para o Egito, meu irmão. Nunca mais o pai de José ia ver ele, Jacó. O comprador chegou, meu irmão. E ele só: meu irmão. E José tinha aparência boa, dente bom. Na época, o escravo dependia disso. E compraram José dos irmãos. José, meus irmãos. E os irmãos, vai. Ele falou: agora, nunca mais nosso pai vai ver José. Olha aí, olha o ódio. Próprios irmãos de sangue. E você sabe o que ele fez? Eles tirou a túnica de José, que Jacó tinha feito para José. No meio do caminho, eles matou um bicho, meu irmão. E tirou o sangue do bicho e rasgou toda a túnica de José e molhou a túnica de José de sangue. Chegando em casa, falou: pai, o senhor não sabe o que aconteceu. O que foi? Nós vinha embora, no meio do caminho, nós encontramos a túnica de José, toda ensanguentada e rasgada. Algum bicho comeu ele. Jacó chorou, Jacó ficou irado. Achou que tinha matado José. Jacó ficou triste. Olha o que os filhos, olha o que os irmãos deles fez. Entristeceu o pai e ainda queria matar o irmão. E José foi vendido para o Egito, meu irmão. Eu vou adiantar que a hora está. E chegando no Egito, não, aí os compradores de escravos levou uma cidade, lá Potifar, que era do Egito, comprou José para levar para o Egito. E José foi para o Egito. Chegando lá, meus irmãos, puseram ele trabalhar como escravo. O comandante lá, meu irmão, eles adoravam a imagem. Eles adoravam outro Deus. E José não, José só falava: eu adoro só o Deus do meu pai, o Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão. E por causa disso, começaram a humilhar ele, chutava ele, batia nele, ele não importava, ele não negava. E foi indo, meus irmãos. E José sofrendo. Até que Potifar viu algo em José diferente. Potifar falou: eita, esse rapaz é diferente de todos. E um dia, Faraó foi construir uns templos lá, umas casas lá, e deu a planta na mão daquele que era encarregado, que estava judiando de José. Mas ele não sabia ler. E aí ele estava entristecido. José viu e falou: por que está entristecido? Me deram essa planta e eu não sei ler. Não, eu posso te ajudar, eu sei ler. José sabia ler. José ajudou ele. E aí a história saiu, chegou até Potifar. Falou: ele sabe ler. Potifar levou ele para casa para ser servo dele. E Potifar era muita autoridade atrás de Faraó. Potifar tinha uma autoridade grande. Levou ele para casa. Mas você acha que parou os ataques por aí? Não. A mulher de Potifar se engraçou com José. Potifar teve que viajar, largou José, porque ele confiava em José, porque tudo que José falava assim: eu temo meu Deus Todo-Poderoso. Ele não negava o Deus dele. Ele não negava o nosso Senhor, o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. E a mulher se aproveitou que Potifar não estava em casa e quis deitar com José de todas as formas. E José segurando, e ela
mulher muito bonita, porque Potifar, né? Com certeza era uma mulher de aparência boa, e carinhando ele, ele estremecendo, um menino novo. Mas, meu irmão, ele sabia que se ele não fizesse isso, ele ia cair, ele ia pecar. Olha, por isso que eu falo, a carne é fraca, mas o espírito é forte. A mulher começou a carinhar ele, nossa, e seduzir ele. Mulher de Potifar. Sabe o que ele fez? Ele saiu correndo e ela grudou na roupa dele, rasgou a roupa dele, querendo que ele fique. E ela ficou com todo de ódio dele sair correndo dela, para ele não pecar contra o Senhor, que a roupa dele ficou rasgada. E naquela época, meu irmão, fala que se confrontar a mulher de alguém lá, tinha que ser morto. Tinha que matar. E a mulher de Potifar esperou Potifar chegar, meu irmão, e começou a inventar. Falou: olha, esse seu servo chegou, ele me agarrou, quis me atacar. Ainda bem que o soldado veio, mas deu tempo. Ele saiu correndo, grudou na camisa, na veste dele, chegou até a rasgar. Ele está lá, ele está preso lá, mas tem que matar Potifar. Ela queria que matasse. Mais uma vez, os irmãos tentou matar, mas Deus livrou. Aí a mulher de Potifar também queria que matasse José. E Potifar conhecia José. Potifar foi conversar com José. Falou: José, por que fizesse? Senhor, eu não fiz isso. Sua esposa está mentindo. Potifar falou assim: olha, José, eu te conheço. Eu sei que você é fiel ao seu Deus. Você promete perante o seu Deus? Prometo. Potifar falou: eu acredito em você. Porque Potifar sabia que José não negava o Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Potifar falou: não, José, eu vou ter que fazer uma coisa. Matar não vai, eu vou te livrar, mas você vai ter que ir para a prisão. Olha para você ver, levou José preso na prisão. José ficou ali 3 anos na prisão. Dentro da prisão, José teve sonho do copeiro, do padeiro, revelou. De repente, Faraó, meu irmão, teve um sonho terrível, e ele falou: olha, aquele que decifrar o meu sonho, o Faraó falou, eu colocarei, ele vai ser só abaixo de mim, eu vou abençoar ele de uma tal maneira que revelar meu sonho. Aí começou a vir macumbeiro, começou a vir gente de todo lado para realizar, para decifrar o sonho de Faraó, porque ele ficava tremendo. E ninguém conseguia. E o copeiro que estava preso com José, que José revelou lá, chegou ao Faraó falou: ó, Faraó, tem um na prisão que ele revelou, aconteceu, está lá na prisão. Quem é? É José. Mandou buscar José. José chegou a Faraó, falou: qual é o seu sonho? O Faraó falou: tinha uma vaca magra, começou a comer a 7 vacas gordas, tinha uma espiga magra, começou a comer 7 espigas gordas. José falou: eu sei, é 7 anos de fome e 7 anos de prosperidade. Eu estou adiantando, meu irmão, eu acho que eu demorei um pouco mais, estou adiantando. 7 anos de fome e 7 anos de prosperidade. Faraó: opa, estou livre. Se você acertou. Foi lá, colocou um anel no dedo de José. Aí, meu irmão, José que era para ser morto, José que era para ser acabado, mas por ele não negar a Deus, por ele ser um homem temente a Deus, obediente, o que ele virou, meu irmão? O que Deus aconteceu? Que Deus fez José virar governador do Egito. Faraó falou: você só vai ser abaixo de mim, mas depois de mim você manda em tudo, todos vão ter que te respeitar. E José foi indo, e todos respeitavam José. E ainda Faraó deu uma das suas filhas para José casar. Olha aí, meu irmão. Pensa bem, como é bom você obedecer a Deus. José passou lutas. Aí outra hora eu prego com mais tempo, porque não pode passar da hora. A gente tem que respeitar a hora na igreja. E por causa de José, meu irmão, não negar o Senhor, ser um menino obediente, um menino temente a Deus, um menino que tudo que fazia era temente aos olhos do Senhor, Deus honrou José.
E você sabe por que Deus tinha a promessa de José? Deus tinha grandes promessas de bênção em José, porque José, além de ser obediente e temente, José era humilde. José, ele perdoava qualquer um, podia fazer o mal, ele perdoava. José, meu irmão, ele pensava na fome do próximo. E por isso que na Bíblia fala, se você ler o texto de José na Bíblia, que Deus usou José para matar a fome dos necessitados. Por isso que Deus levantou José. José é governador, porque Deus sabia que os que buscam Ele iam sofrer fome. Mas Deus levantou José como governador para aqueles que buscavam o Senhor não ter fome. José ia... Meu irmão, vocês não sabem como que Deus usou José para abençoar o povo de Deus. Deus usou José, meu irmão, como canal de bênção para o povo de Deus. Pode ler a história de José. José era humilde, José era um homem, meu irmão. Ele tinha amor, ele perdoava. E Deus, meu irmão, Deus usou ele de uma tal maneira. Deus sempre levantou José, por mais que todos queriam matar, que ele caísse. E Deus pôs ele lá em cima, para abençoar o povo de Deus. Depois você vê a história, meu irmão. Como que é um que é fiel a Deus. A Bíblia fala que José, por causa disso, José livrou a família inteira, até os irmãos que queriam fazer o mal. Deus perdoou até a família de José, por causa de José. Lê a Bíblia. Você vê que quando José virou governador do Egito, estou passando um pouquinho, mas já vou terminar. José fez balcões, e aqueles 7 anos de fome, José fez encher os balcões de tanto mantimento para suportar os 7 anos de fome. É bíblico, lê. E quem teve que vir? Qual foi o sonho de José atrás? Que ele estava atando fecho, e os 11 fechos veio e se inclinou perante ele, o feixe dele. Quem veio? Os irmãos de José. Porque lá na terra de José, que os irmãos estavam, mas o pai, também apareceu a fome. E eles ficou sabendo que no Egito podia comprar comida. Lá na terra deles, nem o dinheiro que eles tinham, não tinha comida para comprar. E o que aconteceu? Os irmãos teve que vir comprar comida no Egito. Chegou lá, para comprar comida lá no Egito, que José era o governador, a pessoa primeiro tinha para conversar com José, tinha que fazer o quê? A ordem para joelhar e conversar com José, inclinar perante José para comprar comida. E os irmãos chegou, o que eles fez? Inclinou, enjoelhou para pedir comida para José, comprar comida. Foi realizado o sonho ou não foi? Os 11 irmãos. E ali José conheceu os irmãos, mas os irmãos não conheceram José. Porque, meu irmão, é muito difícil você conhecer alguém que você quer matar, sabe que fazer isso aí não tem condições dele nunca ser nada. E você chegar e ver um governador, você não vai acreditar que é ele. Os irmãos não acreditam, nunca imaginavam que era José. Mas José sabia que eram os seus irmãos. Olha para você ver. Ali, Brenda, José não poderia ter feito esse plano. Eles tentou me matar, agora eu tenho autoridade, eu posso matar eles. Não podia? Ou senão, nem matar, eu posso prender, dar um castigo nele. Não! José ficou feliz de ver eles. Oh meu Deus, meus irmãos. José nem lembrou do que eles fez. É isso que Deus quer, meu irmão. E José abençoou ele. Eita glória, outra hora o prego passou um pouquinho. Mas por quê? Porque Deus conhecia o coração de José. Deus conhecia a vida de José. E Deus sempre levantou José. Portanto que ele chegou a governador do Egito.
E esse plano de governador do Egito na época não existia, né, crente? Não existia. Foi Deus que planejou isto na vida de José. Então, meus irmãos, o negócio é obedecer ao Senhor, andar na sinceridade com Deus, porque Deus vai sempre surpreender nós. Amém? Agradeço a minha oportunidade.